A minha pergunta, até para reforçar tudo isso que o senhor tem falado, a gente fala muito de educação, mas a verdade é que existem cidades, inclusive, abandonadas pela educação. Cidades onde a escola sequer funciona. A gente, inclusive, tem um projeto lindo do nosso querido amigo Juliano Som, que faz um projeto, assim, maravilhoso no Piauí, que chegou no Piauí para arrebentar com aquela seca e tem construído ali um poço de água a cada dia. A gente tem projetos na nossa igreja, na Batista da Lagoinha, projetos em diversos lugares. Eu até falando do Piauí, eu descobri mais de 15 projetos que estão desenvolvendo igrejas lá. E a gente vê que a convivência, que as ideias mútuas, que sem interesses políticos ou partidários, mas o interesse da população, a coisa muda. Agora, eu penso o seguinte, a nossa política ela é muito partidarista. A gente vê escancarado nas votações. O seu partido do PT não vai votar nesse projeto, apesar do projeto ser excelente, não voto porque é uma base ali, uma base acolá. Isso prejudica demais no resultado final dessas famílias, né, professor? Totalmente, né? Porque um partido como o PT, que hoje está no poder, ele não tem que olhar o interesse do partido em si. Ele precisa olhar, em primeiro lugar, o interesse da nação, a necessidade da nação. Então, não deve ser assim. Tá? Mas essa é a cosmovisão que o PT tem. Tá? Eu vejo o PT, quer dizer, parece que o país hoje ficou maravilhoso, eu vejo que o país está cheio de problemas. O país hoje tem mais problemas do que já teve antes. Tá? A corrupção hoje é maior, parece que não, mas é muito maior. Então, você vê um partido que está aí já há anos no poder, né, mas tem tantas coisas que não se resolveu. Vamos falar hoje de desenvolvimento. Nós precisamos de portos e aeroportos. Meu pai. Falando de portos, os nossos portos são um dos mais ineficientes do mundo. Eles estão longe dos portos de Roterdã, Amsterdã, na Holanda, que são, vamos imaginar assim, os número 1 do mundo. Em eficiência, em custo. Então, o empresário hoje, ele vai exportar, é um sofrimento muito grande. Os custos são altíssimos. Quando você pega o Porto de Santos, você tem máfias dentro do Porto de Santos. O governo sabe disso. O governo sabe disso. A questão, os nossos problemas, o governo conhece os nossos problemas. Entendeu? Então, a questão, por exemplo, ele conhece lá a região do Seridó, o problema lá. Mais do que se conhecido. Conhece. Então, é uma questão de vontade política. Então, se a vontade política do PT interessa o PT, ele vai. Se não, né, ele não vai. Então, aqui eu estou fazendo uma crítica mesmo aqui ao partido. Né? Se a educação, né, nós temos a ideia, porque a educação ela vai elitizar o povo. Claro. E isso, de certa forma, acaba sendo prejudicial quando o assunto... As elites dominantes. Exatamente. Mas, veja bem, se nós tivermos uma educação coerente, uma educação eficiente, né, o país, em uma geração, ele vai sair do quadro de desenvolvimento que ele está, ele vai dar um salto realmente para uma ideia de primeiro mundo. Né? Um exemplo da Coreia do Sul. Na época que Juscelino foi construir Brasília, o governo coreano, depois da guerra, eu assisti vídeo gravado depois da guerra, famílias, os menininhos com as trouxinhas saindo no meio dos escombros daquela cidade, porque não sobrou nada. Depois da guerra, o povo coreano comeu folha de árvores, comeu capim, porque não tinha mais nada para comer em alguns lugares. E o governo resolveu fazer uma coisa, investir na educação. Isso. Investir na educação. Quantos anos, pastor? Resultado brutal. Começou-se em 1958. Quer dizer... E se nós pensarmos em 1971, na história mostra aquele homem de Deus, o Po Yang-cho, orava e pedia a Deus, Deus me dá uma bicicleta para eu visitar os membros da igreja, porque era difícil conseguir uma bicicleta na Coreia. Imagine hoje, 40 ou 41, 42 anos depois dessa data, a Coreia do Sul exporta automóveis para o mundo. Agora, é interessante, pastor, não querendo quebrar a sua linha de raciocínio, mas o senhor citou o nome do Po Yang-cho, que a gente lembra que até bem pouco tempo atrás tinha, ou não sei se tem ainda, a maior congregação do mundo. É a maior. É ainda a maior congregação. Não é a maior do mundo mais hoje, porque a Nigéria já tem igrejas com 3 milhões de pessoas. Não, mas ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, houve um trabalho também espiritual, que Deus colocou ali, num primeiro momento, na mão do Po Yang, e isso se espalhou mesmo, como fogo, assim, pegando fogo mesmo.
na palha. Então, isso tomou o país de uma forma que colaborou para esse desenvolvimento, esse trabalho espiritual, que eu acredito que seja até a base do ministério. A oração, esse foi o segredo. Então, olha, povo brasileiro, povo de Deus do Brasil, nos voltemos para o nosso Deus, nos voltemos para a oração dia e noite, porque isso ajudou a Coreia do Sul. Isso ajudou outros países. Eu poderia citar, eu sei que não vai dar tempo, que em muitos lugares, que Deus hoje tem feito grandes revoluções. Então a igreja tem um papel importante. Não adianta nós colocarmos aqui só sobre o governo. A questão da educação, ela está ligada diretamente à responsabilidade da igreja. Se nós olharmos de fato, a responsabilidade de educação é da igreja do Senhor Jesus. As famílias precisam educar os seus filhos, mas famílias educando filhos para que até não cresça a questão das drogas, por exemplo, significa que precisamos ter famílias que um dia estes foram filhos educados. Claro. Para que eles se tornem famílias capazes de educar os seus filhos, de treinar os seus filhos para a vida que glorifica a Deus, a vida que exalta a Deus. Pastor, agora a gente sabe que a Igreja do Batista da Lagoinha, até na sua liderança em alguns ministérios, exerce esse trabalho de uma maneira exemplar. E eu queria que o senhor deixasse seus contatos para quem quiser procurar, quem nos assiste agora e tá, eu quero minha família cuidada por esse pastor, eu quero que ele me dê uma orientação. Pastor, só um detalhe que estocou meu coração de verdade. Hoje eu sei a importância que tem levar minha filha para a escola dominical, porque eu sei o resultado disso na minha vida. Eu sei como foi importante ser levado para a escola dominical pelos meus pais, pelos meus tios. Então, isso é muito forte o que o senhor falou. Realmente, pais, hoje os pais foram filhos educados nos caminhos do Senhor e vão educar os seus filhos também. Claro. A história americana mostra a vida de Jonathan Edwards. Esse homem é extraordinário, eu não vou lembrar aqui sim, mas a descendência dele, de 1.300 e poucas pessoas, todas foram pessoas cheias de Deus, tá? Da descendência dele saíram 2 vice-presidentes da República, saíram quase, acho que foram 27 senadores, muitos deputados, muitos governadores, 66 foram médicos, 100 e tantos foram advogados, né? E ainda está aí a descendência desse homem, todas pessoas de um caráter impecável, porque o homem, com sua esposa, educou seus filhos nos princípios da palavra de Deus. Olha só. E não só, porque a gente fala aqui não só de uma educação intelectual, mas é educação completa. É uma educação completa, não é só a informação ou aquela formação da escola curricular, mas essa educação do lar, essa educação da família. Né? E para te encontrar, pastor, como é que faz o pessoal que está assistindo e quer desesperadamente ter o resultado que o Felipe teve, inclusive, na sua casa com a sua própria filhinha? Nosso contato, nós estamos na rua Pitangui, número 527, ali no bairro Concórdia, pertinho do templo da Igreja Batista da Lagoinha. O telefone lá é o 3429-9400. Repetindo, 3429-9400.